Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata, ou também conhecida, como Professora Mano. Hoje a gente vai falar sobre a profissão e os efeitos da sua conduta, para a gente fechar aí a disciplina, de ética geral e profissional. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. A palavra profissão, ela vem então do latim, E teve aí diversas acepções naquele idioma, Mas foi empregado aí por Cícero como ação de fazer profissão. O conceito, de profissão atualmente, ele representa então trabalho que se pratica com habitualidade a serviço aí de terceiros, ou seja, prática aí constante de um ofício. E a profissão tem, além de sua utilidade para o indivíduo, uma rara expressão social e moral. Pela profissão, que o indivíduo ele se destaca e se realiza plenamente, provando sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência, e comprovando sua personalidade para vencer os obstáculos. Através do exercício profissional, consegue o homem, elevar o seu nível moral, e na profissão que o homem ele pode ser útil à sua comunidade e nela se eleva e destaca, na prática aí dessa solidariedade, orgânica entre a comunidade. Então, em relação ao valor social aí da profissão, a quase totalidade das profissões, elas possuem grande valor social. O que varia é a sua forma de atuação e a natureza qualitativa, dos serviços perante as necessidades humanas. A saúde, a educação, lazer, a habitação, a vida empresarial e institucional, elas são grandes objetos que necessitam da atuação do profissional. E aquele que conduz eticamente bem recebe de volta o bem social que ele pratica enquanto profissional. Então, obstáculos aí, à fama profissional e postura ética na defesa aí do direito de imagem, cabe destacar que não vai escapar aí o profissional vitorioso dos males, da inveja. E tal sentimento sempre se faz aí acompanhar de atitudes imorais e antiéticas como decorrência, Por exemplo, calúnias, difamações, traições, chantagens. Porém, a postura ética, ela oferece aí remédios para se contrapor, a essas mediocridades do espírito humano. Então, felizmente aí, suprindo as debilidades do direito penal, no que tange, a difamação e a calúnia, o direito de imagem, ele vem aí para fazer uma justiça protetora do respeito devido aos que conseguiram, construir o nome, e não deve ficar então à mercê, dos que não conseguindo a mesma posição, muitas vezes se valem de ataques para aparecerem transitoriamente ou conseguirem outras vantagens pessoais. Então ele vem aí para resguardar, esse profissional. Agora, em relação aos deveres profissionais, todas as capacidades necessárias ou exigíveis para o bom desempenho, eficaz da profissão são deveres éticos, tá? E sendo o propósito do exercício profissional a prestação de uma utilidade a terceiros, todas as qualidades que pertencem à satisfação da necessidade de quem requer a tarefa passam a ser obrigação perante o desempenho. Logo, um complexo aí de deveres, ele envolve a vida profissional sobre os ângulos da conduta a ser seguida para a execução de um trabalho. E uma vez, eleito o trabalho que desempenhará com habilidade, o ser ele se compromete com todo o agregado, de deveres éticos pertinentes e compatíveis com a escolha aí da tarefa que vai desempenhar. Então, é importante um compromisso entre o indivíduo e o trabalho, que ele se propõe a realizar,
para produção com qualidade, ou seja, materialização aí de todo o esforço no sentido de que consiga oferecer o melhor trabalho, né? Então, é importante destacar, né, que a escolha da profissão, ela vai implicar o dever do conhecimento dela, e o dever do conhecimento vai implicar aí o dever da execução adequada dessa profissão. Então, a profissão, ela não deve ser um meio apenas de ganhar a vida, mas de ganhar pela vida que ela propicia, né? Representado um propósito, né, de fé do profissional. Seus deveres nessa concepção, eles não são, então, imposições, mas são vontades aí espontâneas. Isso exige, portanto, que a seleção da profissão, ela passe pela vocação, pelo amor e ao que se faz, como condição aí essencial de uma opção, tá? Quando a seleção da tarefa está de acordo com a consciência identificada com a escolha, dificilmente ocorrem as transgressões éticas, porque essas seriam aí violações da vontade contrárias aí ao próprio profissional. Então, agora dever de conhecer a profissão e a tarefa, né? Então, o exercício de uma profissão, ele demanda, né, a aquisição de pleno conhecimento, o domínio sobre a tarefa e sobre a forma de executá-la, além de atualização constante e aperfeiçoamento, né? Aceitar um encargo, né, sem ter capacidade para exercê-lo é uma prática, né, condenável em razão aí dos danos que pode causar. E buscar a perfeição na execução de uma tarefa é um dever aí profissional que depende do conhecimento e da aplicação plena aí desse profissional. Então, quem aceita, né, prestar serviço sem ter a competência necessária ou sem estar, né, atenta para que esta se consubstancie, comete infração aí aos princípios da ética, tá? Então, o dever para com a eficiência da tarefa, ele vai envolver a posse do saber, a percepção integral aí do objeto de trabalho e a aplicação plena do conhecimento de ambos, né, na execução, de modo a cumprir-se tudo que se faz exigível com a perfeição desejável. Então, aqui, né, tem que se levar em consideração as culpabilidades por ineficiência, elas têm que observar os limites aí dos cumprimentos dos deveres e as condições sob as quais, né, se cumpriram, né? Então, eu trago essa imagem, né? Por exemplo, se você é um professor, né, e seu aluno, né, ele está utilizando uma substância indevida, né, sem o seu conhecimento, né, acaba que a culpa não é desse profissional, né, porque ele não tem conhecimento sobre aquilo. Então, a dever aí de executar a tarefa e das virtudes que ela exige, né? Então, o êxito, ele tende a ser uma natural decorrência de quem trabalha de modo eficaz em plenitude ética, e não basta apenas as competências científicas, tecnológicas e artísticas. É necessário também aquela relativa às virtudes do ser, aplicada ao relacionamento com as pessoas, com a classe, né, de profissionais, com o Estado, com a sociedade e com a pátria, tá? Então, de um profissional se exige, né, a prática de capacidades básicas como virtudes, como valores necessários e compatíveis aí à prática de uma utilidade, né, requerida pelos usuários dos serviços desse profissional. Então, ao longo da disciplina aí de ética, né, a gente viu algumas virtudes profissionais, né, que são importantes, né, para o profissional, né, ele ter um trabalho, né, de uma forma correta, tá? E aí, né, eu trago nesse quadro para vocês alguma dessas virtudes, para a gente sempre lembrar, né, de trazer consigo enquanto profissional, né? Então a gente vê aí as palavras de honestidade, sigilo, zelo, né? Também prudência, né? Quando estiver executando aí seu trabalho, tá?
E aí vem o dever aí por macro e micro social, né? Então, no exercício da profissão, o raciocínio pro social, ele merece mais relevo, pois a gente trabalha sempre para servir a alguém e, em função disso, extraímos proveito aí para o suprimento de nossas próprias necessidades, né? Se agirmos, né, egoisticamente no desempenho profissional, curta é a carreira que nos reserva essa atividade, tá? E a conduta sadia a partir da profissão, ela vai elevar ou derrotar, né, todo um povo. Daí a nossa responsabilidade individual enquanto profissionais, tá? Então, quando a consciência, né, ela se estrutura em um trígono, né, formado pelo amor à profissão, a classe, né, de profissionais e a sociedade, nada existe a temer quanto ao sucesso aí da conduta humana. O dever, né, ele passa então a ser uma simples decorrência das convicções plantadas nas áreas do ser, ali depositada pelas formações educacionais sadias, tá? Então, agora eu trago para vocês alguns conflitos éticos que podem envolver aí um profissional de educação física, né, quando ele está no seu campo aí de atuação. Então, na área da saúde, né, eu posso ter um conflito, né, como a falta de zelo com o paciente ou atuando, né, no lugar de outro profissional, tá, realizando um trabalho que seria de outro profissional. Também temos, né, a falta de preparo desse profissional, então a falta aí, né, de competência para atuação. Todos esses são aí conflitos éticos que envolvem aí o profissional de educação física na saúde. Também, né, na área do esporte, a gente pode ver a dopagem no esporte, né, a prioridade ao lucro, a falta de preparação adequada aí, dos seus atletas, tá? Como alguns pontos falhos também. Na organização de eventos, né, um dos maiores problemas que a gente vê, né, é a questão de superfaturamento desse evento, né, que é uma conduta aí, né, uma falta de honestidade, tá? Então, essa foi a referência utilizada para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima, tá? Muito obrigado e até!